Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, tudo bom, gente? É um prazer imenso estar trazendo mais uma porção da Palavra de Deus aqui nesta manhã, que você possa receber essa pequena porção da Palavra e possa ter não apenas uma motivação, mas uma certeza de que Jesus está contigo a cada dia e que essa palavra venha trazer cada vez mais esperança ao seu coração. Uma pequena palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui perante a situação da presença, gratos a Ti, ó Deus, nesse vídeo onde eu gravo na minha casa, que esse vídeo possa alcançar corações nesta manhã. Muitas e muitas pessoas que estão nos seus lares, no dia de hoje, de sol, um dia muito bonito, um dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Obrigado, meu Deus, por esse dia. E alcance os corações através dessa pequena porção da sua palavra. Nós somos gratos a Ti, no nome santo e excelso do seu Filho Jesus, Deus. Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo na sua Bíblia, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 em diante. Diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Somente até aqui. Nós temos visto, nos dias de hoje, uma tentativa ou uma ação demoníaca tremenda. O inimigo de nossas almas, ele tem tentado a todo momento trazer uma falta de paz, uma insegurança, uma dúvida. Não se sabe nem mesmo onde está a verdade dentro da sociedade. Cada um traz uma informação. Uns dizem que a doença está sob controle, essa pandemia. Outros dizem que não está. Uns mandam fazer o isolamento, outros dizem que não é para fazer isolamento. Então, dentro desse cenário de incerteza e insegurança, nós cristãos, aqueles que servem a Deus e creem na Santa Palavra, precisam entender que a Palavra de Deus é a certeza que nós precisamos, porque a Palavra de Deus não falha. A Palavra de Deus nos traz segurança, nos traz consolo, conforta nossos corações, entra muitas vezes em conflito com nossos corações, em posições que nós temos e que precisamos aprender a cada dia. Então, se nós precisamos buscar uma certeza, se nós precisamos buscar uma verdade, não é através da mídia, não é através das redes sociais, é através da Palavra de Deus. E você que está ouvindo esse vídeo nesta manhã, que está assistindo esse vídeo nesta manhã, eu creio que você já colocou no seu coração essa vontade de entender um pouquinho mais da Palavra de Deus e deixar um pouco de lado todo esse turbilhão de informações que nós temos vivido nos dias de hoje. E nessa passagem em específico, nós podemos fazer um paralelo com os dias de hoje. Nós temos aqui um homem endemoniado. Mas antes de chegar até esse homem, é interessante contarmos um pouquinho da história. Jesus está do outro lado do mar. Jesus está com seus discípulos, só que Jesus fala o seguinte: vamos para o outro lado. Interessante que a ordem de Jesus foi para dizer o seguinte: vamos para o outro lado. Então seus discípulos entram no barco e vão com Jesus. Jesus então vai para a popa do barco e dorme. Jesus poderia estar cansado, Jesus estava pregando antes de sair. Então começa um grande vento, uma tempestade no mar, e começa a sacudir o mar de um lado para o outro. Os seus discípulos então ficam assustados. Naquela situação complicada, esqueceram a ordem do mestre. A ordem do mestre foi: vamos para o outro lado. Quantas vezes somos assim? Jesus está dizendo: estou com vocês, chegaremos no céu. Mas na primeira turbulência que bate, esquecemos a voz do mestre e começamos a nos focarmos na tempestade. E esquecem que Jesus está no barco. Jesus está dormindo não porque ele ignorou os discípulos, mas para demonstrar que não importa a situação, Jesus está no controle. Jesus está dormindo. E quem é que dorme em meio a tanta turbulência? Apenas quem sabe
que possui o controle da situação. Então os discípulos chegam para Jesus, catucam Jesus, Jesus, acorda, nós estamos desesperados, nós vamos morrer. Jesus então levanta, repreende não apenas o mar e a tempestade, mas repreende também os discípulos. Então Jesus diz o seguinte: mar, tempestade, aquieta-te. Deixa eu te dizer uma coisa, basta uma palavra do nosso Deus para mudar o rumo da nossa história. Basta uma palavra. Nós estamos vendo toda essa situação. Pode parecer que Jesus está dormindo, mas é porque Ele está no controle de todas as coisas. E olha para dentro dos nossos corações e percebe até quando vai o nosso desespero. Fique com essa palavra. Então Jesus vai na direção de Gadara. Chega naquela terra. Um homem chamado de Gadareno chega então na direção de Jesus. E o interessante é que nós podemos ver que todo o contexto, Jesus chega naquela terra específico para aquele homem. Jesus não faz mais nada naquela terra. Jesus chega em Gadara, expulsa os demônios daquele homem e volta. Olha que engraçado. E interessante também é que os discípulos, após aquela tempestade, ainda estavam recuperando seu fôlego. Já chegam agora de frente para um homem demoniado, andando nu, arrebentava correntes. Aquele homem que assustava a cidade inteira. Então uma provação, após sair de uma provação, eles entraram em outra. Nós temos que entender isso. A vida do cristão é assim, é de prova em prova, mas de vitória em vitória. Nós temos prova sim, mas nós temos a certeza da vitória. Isso que é incrível para os nossos corações. Tem essa certeza. E ele chega então e percebe aquele cenário. E que cenário é esse que Jesus e os discípulos encontram? Um homem que estava numa opressão tremenda, um homem que estava isolado da sociedade, um homem que era ignorado por muitos, um homem que estava vivendo numa prisão. Mas não era uma prisão física, era uma prisão espiritual. E o paralelo que eu faço para os dias de hoje não é a prisão física que o inimigo de nossas almas tem tentado colocar, mas sim uma prisão espiritual. E dentro de uma prisão espiritual você não consegue enxergar além. A prisão, ela limita a sua visão. A prisão, ela te coloca no isolamento. Você passa a não enxergar mais o que está acontecendo ao seu lado. Você passa a ter apenas aquilo que é o dono da prisão fornece para você. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que conhece Jesus verdadeiramente é livre. Porque Jesus amplia os seus horizontes, amplia a sua mente, amplia a sua visão, te dá uma visão espiritual para você poder entender o reino, para você começar a levar a sua mente para as coisas que são de cima e tirar a sua mente da visão da prisão. Jesus atravessa todo o mar da Galileia para chegar do outro lado, numa cidade, para apenas uma pessoa. A consequência disso, nós sabemos que aquele homem se torna discípulo de Jesus. Não segue Jesus porque Jesus não permite, mas ele fica na cidade e propaga o evangelho que ele pôde vivenciar. O evangelho de transformação. Mas como sair dessa prisão? Nós temos visto uma tentativa terrível dessa prisão nos dias de hoje. Mas nós precisamos entender que nós temos algumas ferramentas que Deus nos dá para vencermos qualquer tentativa de nos colocarmos em prisões espirituais. A primeira ferramenta que eu gostaria de dar para você nesta manhã é a ferramenta da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Busque essa comunhão todos os dias através do jejum, da oração, através da comunhão com a sua família. Nos dias de hoje nós precisamos entender isso, que nós precisamos buscar a comunhão com a nossa família. Nós falamos muito em comunhão com os irmãos na igreja, mas agora nós colocamos nosso foco para a comunhão com a família. Nós temos que aproveitar todos os momentos. Se o momento é de ficar em casa, se o momento dessa pandemia é nos isolarmos dentro de uma sociedade com essa dificuldade, se é estar dentro de casa com a família, então vamos buscar a comunhão com a família. Essa comunhão com a família vai refletir na sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Outra ferramenta que eu vou dizer para você, para sair dessa prisão espiritual, é caminhar com Cristo. A palavra de Jesus vai nos dizer, aquele
que quer vir após mim, tome sua cruz. Mas ele continua, e siga-me. Ou seja, tomar sua cruz e seguir Jesus. Ou seja, caminhar. E caminhar significa obedecer. Caminhar significa obedecer. Mas como assim obedecer? Em Mateus, no capítulo 12, nós vimos uma passagem muito interessante. Jesus está, mais uma vez, falando com a multidão. E chegam algumas pessoas para Jesus e dizem o seguinte: olha, sua família está aqui, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Jesus interrompe e diz o seguinte: olha, está vendo todos esses aqui que estão ao redor? Todos aqueles que fazem a minha vontade são minha mãe e meus irmãos. Então, se você quer ter comunhão com Jesus, faça a vontade dele, caminhe naquilo que ele pedir, naquilo que ele mandar. E como nós podemos aprender isso? Através da palavra de Deus, através da nossa comunhão com ele. Então, nós falamos aqui da comunhão em família, que reflete na sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós estamos falando aqui também da obediência. Nós precisamos aprender a obedecer a voz do Mestre. Nós precisamos aprender a conviver com essa voz todos os dias dentro do nosso coração. Porque, como já podemos falar, o nosso corpo é o templo do Espírito. O Espírito Santo que vive dentro de nós. É Ele que nos ajuda. Com as nossas forças não conseguiríamos. Não adianta batermos no peito e dizer eu consigo, eu posso, eu faço. Não, mas nós conseguimos com o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a certeza da salvação. É Ele que nos dá a certeza da caminhada. É Ele que nos dá a direção certa. Então, se você está hoje passando por algum tipo de prisão, está na hora de você pedir força ao Espírito Santo para poder continuar a sua caminhada. E outra coisa que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é algo importantíssimo e significa a palavra esperança. Se você quer sair da prisão, está na hora de você alimentar a sua esperança. Mas esperança em quê? Principalmente no céu. Porque Jesus virá para buscar a sua igreja. Essa é a promessa. Sabe, os discípulos estavam vendo Jesus subir em Atos. Mas chegam os anjos perto dos discípulos e dizem: olha, por que vocês estão olhando para cima? Está vendo esse Jesus que subiu? Esse mesmo Jesus virá nas nuvens. Então, seja a promessa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, creia nisso, mantenha a sua esperança. A esperança é a mola propulsora que nos deixa de pé, nos faz ter certeza da salvação. Não podemos perder nossa esperança. Se você está enchendo a sua mente com essas informações tão ruins que só traz morte e só traz desânimo, Jesus está dizendo para você nesta manhã, está na hora de você realimentar a sua esperança. Está na hora de você realimentar a sua esperança. E para terminarmos, eu gostaria de dizer para você, a esperança não importa o que está acontecendo ao redor. Para a esperança, o que importa é quem está conosco no barco. Se você tem certeza que Jesus está no barco com você, então mantenha de pé a sua esperança, porque pode estar batendo a tempestade, ele acalma. Pode estar vindo o endemoniado, pode estar vindo a opressão na sua direção, ele está no barco. Pode estar acontecendo o pior ao redor, mas ele está no barco. Fique tranquilo, meu querido. Fique tranquila, minha querida. Que Deus te abençoe e mantenha de pé essa esperança. Porque, como falei, essa esperança é a mola que nos mantém vivos. É a mola que nos faz acreditar a cada dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E que tudo isso vai passar. Eu não creio que vai passar aqui nesta terra. Pode até passar essa pandemia. Mas as coisas vão continuar acontecendo, porque o nosso descanso não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso descanso é no céu, com o próprio Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, sabe? No dia, nós chegaremos no céu. E esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que pregou o prego em suas mãos, vai estender a mão para você pessoalmente e vai dizer aqui: olha, eu fiz isso por você, você chegou. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus te abençoe e te guarde a cada dia e que você possa manter firme a sua esperança nessa caminhada e prisão nenhuma chegará à sua mente e ao seu coração, porque Jesus está contigo em todo momento. Deus te abençoe em nome de Jesus.